Nós estávamos vendo o ensinamento do Rav Shneur Zalman quando ele nos explicava que o ato de arar, o trabalho de arar e cultivar a terra, que é feito nos dias da semana e é proibido no dia do Shabat, o que ele significa em termos espirituais, nós vimos que assim como o ato de arar significa amolecer a terra, prepará-la para captar as sementes e fazer com que essas sementes finquem raízes e produzam plantas e árvores frutíferas, etc. Mas isso só vai acontecer quando prepararmos o terreno, quando a terra for amolecida, quando ela estiver apta para captar as sementes. Então, nisso também ele nos explicou, consiste o nosso trabalho, isso significa arar e cultivar, em termos espirituais, preparar o terreno, o que significa amolecer o nosso lado terrestre, o nosso lado materialista, o nosso lado egocêntrico, as nossas inclinações corpóreas, físicas, apenas o desejo de autossatisfação, de autorrealização, isso precisa ser amolecido e quebrado. Isso significa o coração partido, aquebrantado, que isso faz parte do serviço espiritual que a gente desenvolve nos dias da semana, quando a pessoa se conscientiza e percebe o seu distanciamento da espiritualidade e da divindade. Isso nos 6 dias da semana. Agora ele prossegue nos dizendo no que consiste o nosso trabalho espiritual no dia do Shabat, quando arar é proibido também no sentido espiritual. Ela beshabat avodah hi bibchinat itangut al Hashem. Já no Shabat, diferente do trabalho espiritual durante a semana, que é regido e é permeado por amargura, por um coração aquebrantado, né? Diferente disso, o serviço espiritual no dia do Shabat envolve prazer e deleite com a divindade. Diferente do combate e conflito que se desenvolve dentro do indivíduo, conflito interno durante a semana, para combater, eliminar ou expulsar o mal de dentro de si. Já no dia do Shabat, o trabalho espiritual é feito com prazer e deleite, significa que a pessoa tem uma proximidade maior com Deus, e isso lhe traz esse prazer, essa elevação, e isso ocorre através daquele segundo método trazido no Zohar, não itkafia, não aquele de rechaçar, expulsar o mal, mas aquele de itafra, que significa transformar o mal em bem, transformar a escuridão espiritual em luz. Então, no dia do Shabat, algo dessa transformação é obtido na alma de cada um de nós. Isso é a razão do prazer espiritual que podemos vivenciar no dia do Shabat. Então, isso que ele nos diz, o serviço espiritual do dia sagrado, diferente dos dias da semana que envolve amargura e coração partido. Yom Shabbat, já o dia do Shabat, é um período, é um momento de prazer e deleite, ter prazer com a divindade. Ou seja, no Shabat é dado a cada um de nós a oportunidade de se elevar a tal ponto que a gente esteja acima do mal. Não quer dizer que nós nos tornamos, cada sexta-feira ao entardecer, instantaneamente, nos tornamos tzadikim, nos convertemos em um tzadik, uma pessoa elevada, espiritualizada, que baniu por completo o mal de dentro de si. Não. No Shabat nós nos elevamos, o Shabat nos eleva. E essa elevação possibilita dar à pessoa, mesmo a pessoas medíocres, como nós, espiritualmente falando, que não somos tzadikim, não somos tão elevados, espiritualizados, mas é dada a força para a pessoa se elevar acima do mal, de forma tal que o mal não interfira, que o mal não incomode, não atrapalhe no dia do Shabat. Já que a pessoa tem uma elevação, nesse dia ela fica acima do mal.
A tal ponto, She'ara eino bemetziut etzlo. Então, no dia do Shabat é como se o mal não existisse dentro da pessoa. Na verdade, isso é algo temporário, é um paliativo, é apenas durante o Shabat, dada a elevação desse dia. Como nós falamos, essa pessoa ainda não atingiu o grau, a categoria espiritual de um tzadik, de uma pessoa elevadíssima. Por isso, quando terminar o Shabat, a pessoa vai voltar aos seus conflitos internos pessoais e enfrentamento contra o mal pessoal, etc. Mas no dia do Shabat é como se esse mal não estivesse presente, não existisse dentro da pessoa, como se ele já tivesse sido transformado, como se a escuridão já tivesse sido convertida em luz. Por isso, em decorrência disso, já que a pessoa não tem interferências no Shabat, não tem que combater o mal, não tem que passar por todos esses conflitos, por isso o seu serviço espiritual no dia do Shabat é feito com um grande prazer, com um deleite, um prazer divino, sem a necessidade dessa autoanálise, desse balanço pessoal, sem passar pelo coração quebrado, coração partido e aquebrantado, que isso tudo está ligado com o processo de tkafia, de rechaçar o mal. Isso predomina nos dias da semana, quando a pessoa tem que enfrentar o mal e o mal está presente com toda a sua força. Mas no Shabat o mal fica neutralizado, dada a elevação do dia do Shabat, que nos ergue para um nível espiritual superior. E é claro que tudo isso nós estamos falando de uma pessoa que está alinhada com isso, alguém que fez a lição de casa prévia, alguém que se preparou espiritualmente também nos dias anteriores, durante a semana, e alguém que se preparou para receber o Shabat, e no Shabat ela está conectada ao espírito do Shabat. Então, a elevação do dia, a santidade do dia faz que a pessoa transcenda, se eleve e fique acima do mal. Por isso também a nossa oração, até a nossa atitude na oração no dia do Shabat, diferente da oração que é feita com amargura durante a semana, em busca, com sede, com desejo, com ânsia de se aproximar da divindade, no Shabat, de certa forma, nós já estamos próximos, já estamos mais conectados. Por isso, no Shabat é o momento da pessoa até usufruir ter o prazer, o deleite dessa proximidade com o divino. Isso é chamado, na linguagem do Tânia, de Ahavá Rabá Betanugim, um amor intenso com deleite. Então, mais uma vez salientando que isso que nós falamos que no Shabat se atinge o nível de Tafcha Hashocha Lenehor, a transformação da escuridão em luz. Isso não significa que automaticamente, no início do Shabat, a pessoa se torna um tzadik principalmente conforme descrito no Tânia, ou seja, que ele eliminou o Yetzer Hara, a inclinação negativa por completo de dentro de si. Então isso não procede, porque de fato, após o término do Shabat, de novo reinicia-se o serviço espiritual dos dias da semana, que é de enfrentar o mal. Não é que o mal já foi eliminado. O tzadik, de fato, ele elimina o mal, ele transforma o mal, ele baniu por completo. Mas, quando nós não somos ainda tzadikim, né? A maioria das pessoas não estão no grau de tzadikim. Então, no dia do Shabat, é como que há um cessar-fogo, como que há uma trégua. O mal ficou anestesiado, nocauteado. Dada a grande elevação do dia, o mal ele sabe que não vai poder interferir no meio de tanta revelação divina, de tanta kedushá, de tanta santidade. Então, no Shabat ele se poupa e nos poupa. Mas quando volta os dias comuns da semana, no sábado à noite, então volta o serviço espiritual de enfrentamento com o mal, de combater o mal. E daí o trabalho vai ser aquele do coração partido, aquebrantado. Então, isso que ele está nos dizendo, que no dia do Shabat, a pessoa tem a chance, tem a oportunidade de se elevar e chegar a um nível tal no qual o seu Yetzer Hara lhe deu uma trégua, pelo menos sua inclinação negativa não interfira, pelo menos nesse dia, não atrapalhando o seu serviço espiritual, seja do estudo da Torá, seja da oração, e ele possa não só fazer isso bem feito, mas fazer até com prazer, satisfação e deleite.
E nisso há incontáveis níveis, o quanto a pessoa consegue se libertar do Yetzer Hara no dia do Shabat, e não há dúvida que isso depende do quão eficaz foi o serviço espiritual da pessoa em geral, ou nos dias da semana anterior, ou o seu próprio serviço espiritual, sua elevação no dia do Shabat. Então, há aquelas pessoas cujo serviço espiritual é de alto nível, então essas pessoas conseguem de fato se livrar por completo do Yetzer Hara, pelo menos no dia da inclinação negativa, pelo menos no dia do Shabat. Mas mesmo pessoas mais simples, como nós, que não estão nesse nível tão elevado, para cada um, o Yetzer Hara, ele está menos ativo, ele está mais passivo, ele diminui a sua atuação no dia do Shabat. Cada um, como nós falamos, de acordo com o seu nível espiritual que ele alcançou, com o seu serviço, com o seu trabalho nos dias anteriores, e o quanto a pessoa também se dedica no próprio dia de Shabat para canalizar, para incorporar essa elevação sagrada desse dia. Continua, Alter Rebbe nos diz, em outras palavras, aquilo que nós vimos até agora, nós falamos que o fruto do trabalho espiritual da pessoa durante a semana está lá, está presente. Com o cumprimento de mitzvot práticas durante a semana, a pessoa atrai novos fluxos de energia vital divina, mais bênçãos divinas, mais luz e revelação divina, só que, porém, durante a semana isso foi obtido, foi desencadeado, mas ele permanece ainda encoberto e oculto. O Beshabbat nimshach me'ahel melagilui. E qual é o efeito do Shabat, qual a novidade do Shabat? Que no Shabat tudo aquilo de espiritual, de elevado que nós atraímos e desencadeamos durante a semana, isso é atraído do encobrimento, isso vem à tona, se revelando e se manifestando de forma explícita. E esse é o significado do versículo, como nós vimos, Vekarata la Shabbat Onek, que você vai chamar, no Shabbat é um chamado para o prazer espiritual, mas é como se nós estivéssemos chamando, como chamamos alguém, né, para se aproximar de nós. Esse chamado nosso é o chamado que traz toda aquela energia divina que está oculta até então, estava encoberta, traz isso à tona, se revelando. Então, como nós atraímos esse prazer divino no dia do Shabat? Na verdade, isso já está capitalizado. Isso já foi obtido durante a semana com o cumprimento dos preceitos práticos. Mas mas nos dias de semana a gente ainda não usufruiu, não curtiu isso. Não teve prazer com isso. Por quê? Porque tudo aquilo que nós obtivemos ainda está encoberto e oculto. Então, está longe da nossa percepção, não percebemos ainda. Mas no Shabat isso se manifesta e se revela. Isso é causador de grande prazer, prazer espiritual. Isso significa esse chamado do Shabat para o prazer, porque no Shabat se revela o prazer e deleite divino, decorrente do nosso cumprimento de mitzvot aqui no plano inferior. Então, na realidade, no Shabat não é que acontece uma coisa inédita. No Shabat se revela aquilo que já estava capitalizado, aquilo que já estava em termos espirituais acumulado e retido, apenas que estava encoberto. No Shabat nós precisamos apenas chamar isso à tona, à superfície, para que se revele e se manifeste. Ele vai nos explicar em seguida uma nuance na nossa liturgia. Na liturgia de Shabat, nós fazemos um pedido a Deus. Nós falamos, Deus, pedimos a Ele nas rezas do Shabat, Kadsheinu bemitzvotecha. Por favor, nos santifique com os teus preceitos. Isso parece um pedido para o futuro. Nos santifique daqui para frente com os teus preceitos. Isso é diferente do texto das bênçãos que proferimos antes de cumprir uma mitzvah, quando nós falamos Asher kideshanu bemitzvotav, que Deus já nos santificou com os seus preceitos e nos ordenou fazer tal e tal mitzvah. Então, em seguida, o Alter Rebbe vai nos explicar por que no dia da semana,
quando nós cumprimos as mitzvot e elas são precedidas das bênçãos, nós nos referimos aos preceitos na linguagem passada, que Deus nos santificou, etc. E no Shabbat nos referimos a isso na linguagem futura.